Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Bom dia! Vamos começar aqui hoje uma biografia, um estudo da biografia de Silvio Santos. Silvio Santos, a biografia definitiva. Aqui está, um livro maravilhoso, escrito por Márcia Batista e Ana Medeiros. Este livro aqui é muito importante. Silvio Santos, um grande homem, o maior comunicador da televisão brasileira. De camelô, começou como camelô no Rio de Janeiro e alcançou o sucesso como apresentador de televisão e grande empresário brasileiro de destaque. Silvio Santos merece aqui um estudo sobre sua biografia. Então vamos começar aqui o primeiro vídeo da série. Vamos analisar por completo este maravilhoso livro, Silvio Santos. Silvio Santos. Então vamos lá, vamos ao quadro aqui, ao primeiro vídeo. Vamos aí, Silvio Santos. À esquerda acima, a letra A, o livro. Este livro aqui. O título, Silvio Santos, a biografia definitiva. Editora Universo dos Livros. Edição deste ano, 2024. Na letra B, as autoras, as pessoas que escreveram o livro. Márcia Batista e Ana Medeiros. A Márcia Batista é graduada, formada em letras pela USP, Universidade de São Paulo, e ela ingressou no mercado editorial em 2003 e atualmente é gerente editorial da editora Universo dos Livros. A Ana Medeiros é formada em propaganda e marketing pela ESPM São Paulo e possui MBA em bens culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Então aí, pequenos dados sobre as autoras do livro. Na letra C, Silvio Santos. O Silvio Santos participou da elaboração deste livro aqui. E sobre o livro, ele disse, veja o que está aí na letra C. Este livro é bom, eu gostei muito. Então, é um livro que tem procedência. É uma biografia aprovada pela pessoa que foi aqui estudada no livro, a saber, Silvio Santos. Ele próprio confirmou aí o que está no livro de Márcia Batista e Ana Medeiros. Entendeu? Então você vê uma foto aí do Silvio Santos com o livro, a primeira edição que saiu, não foi esta, o livro, e aí ao lado de Silvio Santos, na foto, a Márcia Batista, uma das escritoras aqui. Entendeu? Ela no programa de Silvio Santos, ali, e o Silvio aí, você vê na foto o Silvio com o livro, a primeira edição. Esta aqui já é uma edição já melhorada, acrescentada. Entendeu?
Então, é um livro de procedência. Muito bem. E na letra D, quais foram as fontes de pesquisa? Porque quando uma pessoa vai fazer uma biografia sobre alguém, precisa de fazer pesquisa, e pesquisa grande. E aí estão na relação as pessoas aí que foram procuradas pelas escritoras do livro. Aí estão as fontes de pesquisa. Em primeiro lugar, Silvio Santos, o próprio Silvio Santos. As escritoras, as duas, visitaram a casa de Silvio Santos e ali obtiveram muitas informações passadas por ele próprio. Além disso, pessoas aí muito amigas de Silvio Santos, que conhecem muito sobre a vida de Silvio Santos, também foram procuradas essas pessoas pela Márcia Batista e pela Ana Medeiros. E aí estão os principais. Carlos Alberto de Nóbrega, Mara Maravilha, Décio Pitinini, Roque, Leão Lobo, Florina Fernandes, a Flor, Maísa Silva, Felipe Ventura e o Maurício Sobral. Só para você ter uma ideia, as duas últimas pessoas aí da relação, Felipe Ventura e Maurício Sobral. O Felipe Ventura está aí há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos com Silvio Santos e foi presença indispensável no Teleton. É presença indispensável no Teleton. Felipe Ventura. E o Maurício Sobral aí? O Maurício Sobral foi o segurança de Silvio Santos desde 1993. Então, pessoas aí que sabem muito sobre a vida de Silvio Santos. Vejamos agora lá acima, à direita, a letra E, o nome próprio de Silvio Santos, porque Silvio Santos é um nome artístico. E por que o nome dele é Senhor Abravanel? Veja aí o nome de Silvio Santos, que consta da certidão de nascimento dele. Senhor Abravanel. Vamos explicar a origem disso aí. Por que Senhor Abravanel? Veja a letra F. As autoras trazem aí uma pessoa, um antepassado importante e distante de Silvio Santos, o Isaac Abravanel, que era conhecido por Dom Isaac Abravanel. A família de Silvio Santos, uma família judia. Silvio Santos era judeu, entendeu? Família judia. E aí o Isaac Abravanel, também judeu, um antepassado muito distante de Silvio Santos, mas importante aí para o nome de Silvio Santos hoje, Senhor Abravanel. Então aí o Dom Isaac Abravanel, ele era um homem muito importante lá em Portugal, um estadista português. Dom não fazia parte do nome próprio dele, o nome próprio dele era Isaac Abravanel. Dom é um título de nobreza, que significa senhor. Então veja, a origem do nome de Silvio Santos, Senhor, vem daí. Título de nobreza, que significa senhor. Dom é equivalente a senhor. E em espanhol, porque o Isaac Abravanel estava na Espanha nessa época, em espanhol, senhor é o que está aí, ó. Senhor, em espanhol, com um tio aí sobre a letra N. E a pronúncia é senhor, em espanhol, que significa senhor. Então, o pai de Silvio Santos, como veremos ao longo dessa série, o pai dele colocou senhor
esse senhor aí, que é em espanhol, colocou em português sem o acento aí, o tio. Entendeu? Então, o nome de Silvio Santos ficou Senhor Abravanel, que em espanhol é senhor, com o tio sobre o N. E aí ficou o nome de Silvio Santos. Senhor, sem o tio, Senhor Abravanel. Então aí está a origem da palavra Senhor no nome de Silvio Santos. Entendeu, gente? O estadista aí, o Dom Isaac Abravanel, morava em Portugal e depois foi para a Espanha, morar na Espanha. Daí a palavra Senhor. Então aí está a origem do nome de Silvio Santos. Correto aí? Entendido? Muito bem. Então o Dom Isaac Abravanel, um antepassado muito importante de Silvio Santos, ele saiu de Portugal e foi para a Espanha, morar na Espanha. E ali, na época da Inquisição cristã católica, o cristianismo católico perseguindo e matando pessoas, principalmente os judeus, sempre foram perseguidos pelos cristãos. Porque é assim, quando você pega o Novo Testamento, lá na Bíblia cristã, a Bíblia cristã é composta por dois grandes livros, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento. Na Bíblia cristã, só são cristãos os textos do Novo Testamento. Os textos do Velho Testamento não são textos cristãos. Então, cristianismo puro e simples na Bíblia cristã, apenas o Novo Testamento. E ali era o início do cristianismo, você vê no Novo Testamento. Você vê principalmente em Atos dos Apóstolos, né? E também nos 4 evangelhos. Então você vê que os cristãos ali ainda era o início do cristianismo ali. Entendeu? A formação do cristianismo. E naquela época, os cristãos não tinham força alguma. Então eles eram vítimas de perseguições. Tanto é que você vê em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, você vê ali cristãos sendo perseguidos e mortos, né? O Estevão foi apedrejado, não é? Por ser cristão, entendeu? O apóstolo Paulo foi preso também por ser cristão. Então, os cristãos não tinham força na época do Novo Testamento, entendeu? Mas depois de vários e vários anos, quando o imperador Constantino, o imperador que era poderoso, o imperador romano Constantino, quando ele aderiu ao cristianismo, quando ele se tornou cristão, porque o imperador Constantino não regulava bem da cabeça. Ele venceu uma guerra e ele colocou na cabeça que foi Jesus que o ajudou a vencer a guerra. E por isso o imperador Constantino aderiu ao cristianismo. Ele se tornou um cristão. E quando ele aderiu ao cristianismo, era um imperador romano forte, aí a partir daí os cristãos criaram força, criaram poder. E com o poder, os cristãos passaram a perseguir e matar também pessoas. E aí está o exemplo aí no livro trazido pela Márcia Batista e Ana Medeiros. Então veja aí, o Dom Isaac Abravanel, veja aí, antepassado de Silvio Santos, lá na Espanha, ele era judeu e ele via ali a perseguição aos judeus por causa da Inquisição cristã católica. E ele trabalhava diretamente para os reis católicos, veja aí, Fernando e Isabel, reis católicos, hein? Cristãos católicos, Fernando e Isabel. E aí, na página 23 do livro, ela escreve assim, elas escrevem assim, a Márcia Batista e a Ana Medeiros. Ela diz assim: em 1492,
foi assinado um decreto que estabelecia a expulsão dos judeus em um prazo de 4 meses, lá da Espanha, entendeu? Os cristãos católicos expulsando os judeus lá da Espanha. E após essa data, os judeus que ainda permanecessem na Espanha deveriam escolher entre o batismo cristão ou a morte. Viu aí? Quando os cristãos adquiriram poder, eles passaram a perseguir e matar pessoas também. Entendeu? Então aí no livro elas dizem que o Dom Isaac Abravanel era judeu, trabalhava para os reis católicos Fernando e Isabel, e ali eles viam a pressão sobre o povo judeu sendo expulso da Espanha. E aqueles que ficaram, no caso dele, o Dom Isaac Abravanel, aqueles judeus que ficaram na Espanha, eles tinham que abandonar o judaísmo, a religião deles, eles tinham que aceitar o cristianismo. Ou eles aceitavam o cristianismo, ou iam embora, ou morriam. Eram mortos. Viu aí? Muito bem. O Dom Isaac Abravanel, homem culto, não aceitou a proposta dos reis católicos. Ele era judeu e ele resolveu ir embora da Espanha por causa da perseguição a seu povo. Entendeu? Então veja aí o que está escrito também por elas. Elas dizem assim: Dom Isaac não aceitou a proposta dos reis de proteger sua família com a condição de que abandonassem suas crenças e se convertessem ao catolicismo. Viu aí? O Dom Isaac Abravanel, que era judeu, que via seu povo sendo massacrado pelos cristãos católicos, não aceitou a proposta. Não aceitou, não se converteu ao cristianismo, continuou judeu, preso ao judaísmo. E aí ele foi embora da Espanha, foi para a Itália. Veja aí, ele foi para a Itália. E lá na Itália, depois de muitos anos, ele faleceu em Veneza. Então, no próximo vídeo, vamos continuar com a história da família Abravanel. Muito obrigado.